Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com um vídeo super especial, onde eu vou contar para vocês a minha experiência com a família Martin. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, é só continuar assistindo esse vídeo. Como vocês sabem, né? Essa semana, esses dias, foi dia de São Luís e Santa Zélia Martin, os pais de Santa Terezinha, né? E como eu também já falei em vídeo aqui várias vezes, eu sou muito devota de Santa Terezinha. Terezinha é a minha santa de vida, é a primeira santa da minha história e é aquela que desde sempre, né? Desde o primeiro momento em que eu conheci a história dela, é a que me ajuda e me auxilia nesse caminho da santidade. E no dia em que nós celebramos a festa dos seus pais, né, a santidade dos seus pais, eu postei um textozinho bonitinho, bem pequenininho, né, partilhando um pouquinho da minha experiência com eles lá no Instagram. Mas muitas pessoas comentaram, né, disseram que era muito bonito e tudo mais, e eu pensei, por que não transformar aquele texto em um vídeo para vocês aqui no canal, né, contando mais detalhado a minha experiência e como eu conheci a história dessa família, né. Então aqui estamos nós. Bom, para começar, eu conheci a história de Santa Terezinha com 15 anos, né. Como eu contei para vocês já, algum tempo atrás, eu queria ser celibatária, eu achava que o único desejo de Deus para mim é que eu fosse celibatária e que esse era o sonho de Deus, né. Então eu estava passando por um processo de começar a encaminhar minha vida para que eu pudesse começar a tomar os passos para que isso fosse acontecendo, né? Para que eu começasse a viver as experiências na comunidade de vida, a começar a me entregar totalmente para Jesus, além do celibato formativo que eu já vivia na época, né? E minha orientadora espiritual na época, ela me recomendou que eu começasse a fazer um processo de conhecer a história dos santos. Porque até então eu nunca tinha me aprofundado em estudar, em conhecer os santos, em ver a história de vida deles, né? E daí essa minha orientadora na época, ela me pediu, ela falou, olha Larissa, por que você não busca conhecer a vida dos santos? Porque Deus fala muito para nós através da vida desses homens e mulheres que se entregaram para Ele. E daí eu parei, né, comecei a pensar, será? Nunca tinha pensado nessa hipótese, né? Mas tá bom, por obediência, vou buscar conhecer a história dos santos. E daí eu entrei no YouTube e coloquei o quê? Filmes de história de santos. E daí quem foi a primeira santa que apareceu? Santa Terezinha. Foi a primeira que apareceu lá nos recomendados, né? E foi muito engraçado que eu vi aquela santa, era uma foto muito bonita de Santa Terezinha, criança com seus cachinhos lindos, amarradinhos, né, na capa do filme. E daí eu disse, eu vou assistir esse vídeo, né? Aí eu tava em casa sozinha nesse dia. Daí eu peguei e fui assistir. Nunca tinha escutado falar de Santa Terezinha, via imagens, mas eu nunca associei que aquela imagem era daquela santa que eu ia assistir o vídeo, né? Daí quando eu comecei a assistir aquele vídeo que conta a história de Santa Terezinha, que fala de como foi a infância dela e até ela se tornar o que ela foi uma experiência muito bonita, sabe? Eu sentia meu coração arder, eu chorava muito do começo ao fim do vídeo, porque era muito parecido comigo a história de Santa Terezinha, né? Ela que com 15 anos já tinha assim, a certeza daquilo que era o chamado de Deus para ela, que queria adentrar o Carmelo. Eu tinha 15 anos e eu sentia que a minha vocação era o celibato. Eu queria me entregar toda para Jesus. Eu sempre tive um carinho muito grande por sofrer por Jesus. Esse desejo de sofrer, porque eu entendia que o sofrimento era a intimidade, né? Eu sempre tinha isso muito em mim. E naquele momento eu comecei, meu Deus, como pode a história dessa garota ser tão parecida com a minha, né? Em alguns aspectos, claro. Como pode os desejos dela ser os desejos que tem no meu coração de amar a você? E daí eu chorava muito, né? E no filme de Santa Terezinha, para quem já assistiu, conta não só a história de Teresa, conta das suas irmãs, conta um pouco dos seus pais, né? Mas em nenhum momento eu olhei para as outras figuras da família Martin. O meu primeiro contato foi com Terezinha e era Terezinha o meu foco naquele vídeo, né? Porque eu achava que eu era Terezinha. E daí foi muito bonito depois quando eu terminei de assistir aquele filme, né? Eu lembro que eu chorava muito, eu dizia, Senhor,
dar para mim o mesmo desejo que você deu para ela, de te amar, de olhar para você como um menino Jesus, um menino que precisa ser amado, de entender que o sofrimento é o teu chamado à intimidade para minha vida. E eu pedia muito isso, né? Que Deus me desse a graça de todos os dias ser como Teresa. E eu lembro que foi muito bonito, porque eu sempre gostei muito de rosas, a paixão de Terezinha por rosas era a paixão que eu já tinha em mim, esse desejo das pequenas ofertas, dos pequenos sacrifícios, sabe? Foi muito bonito, e daí eu comecei numa busca constante por conhecer a história dos santos, mas sempre santos celibatários, santos que se consagraram, que consagraram a sua castidade a Deus, né? Porque era a maioria dos santos que se falava muito, como Santa Clara, São Francisco, Santa Teresa de Calcutá, e foi todos esses santos que eu fui conhecendo e tendo essa primeira experiência, né? Pouco tempo depois, em que eu assisti o filme da história de Terezinha, né? Eu tive a graça de ser apresentada aos manuscritos de Terezinha, um pouco através do Padre Paulo Ricardo, sobre outras pessoas, que me disseram, né, que Terezinha tinha escrito alguns textos, que ela tinha um livro onde ela era a autora da sua história, né? Onde ela contava a sua biografia sobre a sua vida. Eu li o livro História de uma Alma e daí eu vi os outros personagens da família Martin de outra forma, mas não tinha parado ainda para conhecer a história dos pais de Terezinha. Pouco tempo depois, eu comecei a fazer o meu processo de aceitação do meu caminho, né, do meu estado de vida, onde eu comecei a entender que Deus não me chamava ao celibato, que Deus me chamava sim ao matrimônio. E daí eu iniciei o meu processo de aceitação da minha vocação propriamente dita, né, de fazer esse processo de escuta e de oração para que Deus me desse a graça, de ser fiel na vocação que Ele escolheu para mim e de acolher o chamado dele para mim, de entender que não era o que eu queria, mas o que Ele sonhava, né. E eu comecei a buscar exemplos de casais santos. Eu comecei a buscar santos que eram casados, exemplos de famílias, para me ajudar nesse processo de aceitação, nesse processo de caminho mesmo, né, comigo mesmo e com a minha própria história. Eu achava que o único exemplo de família que eu teria para seguir de santos seria a Sagrada Família de Nazaré, Nossa Senhora, Jesus e São José, né? Eu conheci depois a história de outras famílias que foram santas, mas nenhuma delas eu me identifiquei assim de fato. Nenhuma delas, claro, reconheci a santidade, mas eu não consegui me identificar com elas, né? E daí foi quando eu tive aquela impressão de que eu não iria achar, então eu decidi parar de fazer essa busca e comecei a me concentrar em mim, as minhas falhas, aquilo que eu precisava melhorar. Passados-se alguns meses, né, eu decidi ler História de uma Alma novamente. E quando eu fui fazer essa segunda leitura do História de uma Alma, os meus olhos como que se abriram novamente, né, para toda a história da família Martin, para a história dos pais de Terezinha. E quando no iniciozinho a Terezinha vai contextualizando, vai falando da história dos seus pais, eu via algo muito bonito, né? Eu sempre achei que a minha vida, que eu me parecia com Terezinha, né? E como eu falei no texto, foi em Santa Zélia que eu me achei, que eu me encontrei. Santa Zélia, mãe de Santa Terezinha, tinha um desejo de ser religiosa, de se entregar a Deus. Ela fez o caminho para entrar na vida religiosa, mas não foi aceita pela congregação na qual ela tinha escolhido, né? A congregação não acolheu, não aceitou o pedido de Santa Zélia. Assim como São Luís. São Luís também queria ser todo de Deus, queria ser religioso, mas também o seu pedido de adentrar na congregação também não foi acolhido. Então os dois ficaram muito tristes, mas decidiram continuar no caminho de santidade. Até entender que Deus os chamava à vocação do matrimônio. Então São Luís conhece Santa Zélia, os dois noivam e logo em seguida casam. E o desejo de Santa Zélia e São Luís era viver um matrimônio santo. Eles tinham entendido que aquele era o chamado de Deus para ele. E a partir desse desejo, eles queriam o quê? Viver a santidade. Queriam construir uma família santa. Esse era o desejo dos dois, né? É tanto que quando os dois se casam, eles passam um período muito grande vivendo o celibato, né? Até que, acompanhados por um sacerdote muito prudente, né? Indo para esse sacerdote, o sacerdote fala para eles que eles não podem viver daquela maneira, que eles são casados e que eles precisam concretizar o casamento deles e que aquilo não era certo, era errado, aquilo não era o que eles deveriam viver.
Então, por obediência àquele sacerdote, os dois decidem o quê? Concretizar o seu casamento com o ato conjugal. E daí, então, eles começam esse processo de querer ter filhos para Deus. Santa Zélia, em cada gestação, fazia uma oração pedindo a Deus a graça de que pudesse gerar filhos santos e que, se os seus filhos fossem para crescer e para sair da graça de Deus, para adentrarem o pecado e fugirem da presença de Deus, que Deus não permitisse que essas crianças nascessem, que essas crianças crescessem, porque ela tinha o profundo desejo de gerar filhos santos e de que seus filhos fossem santos. Então ela sempre fazia essa oração para Jesus, né? Porque se fosse para seus filhos se perderem e irem parar no inferno, que Deus os levasse antes, né? E em todo momento, ela escrevia cartas para São Luís, assim como São Luís escrevia para ela, cartas apaixonadas, né? Porque São Luís, ele viajava muito a trabalho. E Santa Zélia era quem ficava em casa, cuidando da pequena empresa, né? No início, mas depois é São Luís quem toma a administração da pequena empresa de Zélia. Então, quando Luís fazia essas viagens a trabalho, Santa Zélia escrevia cartas apaixonadas, dizendo que estava com saudade de Luís, que não aguentava mais, que esperava ansiosa para que ele voltasse para o lar, que ele era um homem de Deus, né? E Santa Teresinha cresceu nesse lar que em tudo buscava levar o amor. É muito bonito você ver como nos pequenos gestos Santa Zélia buscava se mortificar para que Luís encontrasse a Deus nos gestos dela. Assim como Luís mortificava a sua carne nos pequenos sacrifícios para que Zélia fosse santificada e para que Zélia sentisse o amor de Deus através disso, né? E foi assim que toda a família, que todas as 5 filhas de São Luís e Santa Zélia foram educadas. Nesse lar onde os pequenos sacrifícios eram a oferta mais pura e sincera dada a Deus. Então, foi nesse lar que essa família cresceu. E eu comecei a rezar, meu Deus, como eu também tenho esse desejo, sabe? O desejo de Santa Zélia era o meu, mas Deus me fez ver que essa não era o chamado dele para mim, que ele me chamava ao matrimônio. E me chamando ao matrimônio, eu entendo que Deus me chama a essa profunda santidade. E assim como Zélia, eu quero ter filhos santos para Deus. Eu quero construir uma família santa para Deus, né? E eu começava muito assim a rezar nisso, nos meus desejos, naquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, como eram parecidos com os desejos de Zélia. E eu louvei muito a Deus, sabe? Quando eu comecei a aprofundar os meus estudos na família Martin, e a conhecer a história dessa família e desse casal. E eu comecei muito assim a pedir a intercessão deles, né? Eu me apaixonei muito, muito por essa família. E daí eu fui entendendo, né, que Deus não me dava só Santa Teresinha para ser a minha santa de vida, mas que Deus me dava o seu pai e a sua mãe também para me ensinar a viver a minha vocação. E eu comecei essa devoção com Santa Zélia e com São Luís, de em tudo pedir, né, esse auxílio deles para que eles me façam uma mulher santa, uma futura esposa santa. Para que no meu lar a santidade reine, para que no meu matrimônio seja o Senhor o centro, né? E foi tudo isso que eu fui pedindo a Deus e é o que eu vou aprendendo a cada dia quando eu me aprofundo na história dessa família. Os pais de Santa Teresinha amavam Jesus de tal forma que eles entendiam que a fecundidade do matrimônio não estava apenas no gerar filhos, mas que eles queriam não a santidade por obrigação, que eles queriam ser santos não por obrigação. Eles optaram pela santidade por escolha. Eles faziam esse passo todo dia de buscar ser santos, de gerar filhos santos. Eles entendiam que o céu não era um desejo que deveria estar só individualmente no coração de cada um, mas que o céu deveria ser o desejo para toda a sua família. Porque eles sonhavam com isso. Eles sonhavam com um dia de, na glória eterna, poder ver todos os seus filhos lá. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, o maior problema que nós enfrentamos é na família, porque há toda essa deturpação do verdadeiro significado da família. As famílias hoje são muito volúveis, são contratos, onde se você quiser, se você não estiver feliz, você vai lá, finaliza e termina. Não se tem mais o desejo de se sacrificar para que o outro seja feliz. O que há hoje é um individualismo super extremo, onde o que importa sou eu, é o meu desejo, é a minha felicidade, é o meu bem-estar. Não se importa mais com o que o outro é, com o que o outro sente. Todas essas ideologias feministas, ideologias abortistas, todas
ideologia de gênero, de identidade de gênero, tudo isso não é feito para que o homem e a mulher tenham a sua liberdade, como se diz, mas para que se destrua a família, como as grandes fundações desejam. A intenção por detrás de tudo isso não é a liberdade, como muitos dizem. Nós precisamos enxergar que o desejo é destruir a família, porque se sabe que é na família que se constrói valores, porque se sabe que é num lar que vive os valores do Evangelho, os valores da igreja, que se nascem homens e mulheres dispostos a mudar o mundo. Que nós possamos, nesse tempo em que as famílias têm sido tão atacadas, desejar, a exemplo de Santa Zélia e São Luís, a exemplo de Santa Giana Beretta e de tantos outros santos que viveram no matrimônio, um exemplo de santidade e de radicalidade. Que nós possamos olhar para esses exemplos, para essas vidas e buscar hoje, lutar para que nossas famílias possam ser protegidas, para que nossas famílias possam ser santas e para que nós, ao construir as nossas famílias, possamos ter esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento de lutar para que possamos ser a vontade de Deus e não a nossa. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu te peço, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você também tem esse mesmo desejo de gerar uma família santa, de ter filhos santos e quer levar para o mundo toda essa mensagem que está aqui nesse vídeo, então compartilha para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus, para que mais e mais pessoas possam ser tocadas por aquilo que Deus quer falar para elas, tá bom? Se inscreve no canal se não é inscrito, para que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas. Interage aqui para que você possa estar sempre sendo notificado dos nossos vídeos e nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque lá todos os dias nós estamos de uma forma mais presente interagindo com vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Paz e misericórdia.